Bom, agora vamos ver as soluções ao problema afogamento. Meu nome é Davi Spilman, eu sou médico, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, trabalhei a minha vida inteira na área de resgate, helicóptero, ambulância, e eu quero apresentar para vocês algumas das soluções que a gente evoluiu e desenvolveu ao longo desses 30 anos de Sobrasa. O afogamento é a aspiração de líquido não corporal causada por submersão ou imersão de vias aéreas. Então, é muito importante a gente entender que basta uma pequena quantidade de água aspirada para que você tenha um problema afogamento. E esse afogamento pode acontecer em situações diversas, tanto num mar de Nazaré com ondas de 10 metros, como também numa piscina, ou numa banheira, ou num balde dentro de casa, ou numa cisterna aberta, uma caixa d'água, um poço. Existem diversas situações onde podem acontecer o afogamento e basta para isso haver a aspiração de água. Então, por exemplo, você pode estar tomando um copo d'água e alguém chamar e você aspirar a água, isso é um afogamento. Só que nesse caso, não tem o risco da continuação. Foi uma vez e foi interrompida. Mas o quadro, o problema ali é afogamento. Assim como a gente entende que outros problemas em outras situações também causam a mesma aspiração. E o afogamento, ele pode ser primário, onde a gente tem uma pessoa que desvalorizou o risco, ou subestimou o risco, ou superestimou sua capacidade de reação a esse risco. É um afogamento primário. Ou o afogamento secundário, onde uma patologia pode desencadear o afogamento. Em casos de drogas, crise convulsiva, trauma, um infarto, alguma coisa reduziu o risco do afogamento estava aqui, a competência aquática estava aqui, e de repente aconteceu alguma coisa que a competência aquática caiu abaixo do risco. Então o risco ficou maior e aí precipita o afogamento. Pode acontecer em situações como, por exemplo, um campeão mundial de natação em águas abertas sofreu um trauma, perder a consciência e morrer afogado numa travessia ou numa prova. Ou um grande velejador, ou um grande mergulhador. Quer dizer, mal súbitos, traumas podem acontecer com pessoas que têm grande competência aquática e reduzir, onde essa competência aquática é reduzida drasticamente. Esse é um afogamento secundário. E o afogamento tem um processo que também é importante a gente entender para quando a gente propõe soluções para ele. A primeira é que é normal que a pessoa entre na situação de risco sem entender direito o risco, como a gente conversou anteriormente, subestimando o risco ou hiperestimando a sua competência aquática, e aí, de repente, ele se dá conta de que está sob risco de afogamento, tenta reagir contra isso e muitas vezes não consegue, e acontece uma primeira aspiração de líquido. Essa primeira aspiração de líquido precipita uma piora de resposta, ou seja, a pessoa fica mais desesperada, mais dificuldade de nadar, mais dificuldade de reagir e novas aspirações acontecem. Se essa pessoa for resgatada naquele momento, antes de aspirar, ela é um resgate. Ela não é nem um caso de afogamento. Mas se ela aspirou alguma coisa, ela começa a progredir num grau de afogamento, numa severidade do afogamento. E aí vai depender da quantidade de líquido que ela aspirou, da competência aquática dela, por exemplo, grandes nadadores que caem de um barco e fica no mar aberto, ele pode sobreviver 4, 5, 6 horas, um dia inteiro, sem se afogar propriamente dito. Ou outras pessoas que não sabem flutuar direito se afogam muito rapidamente em 10 segundos, 20 segundos. Então, tudo depende um pouco da competência aquática e da rapidez com que essa aspiração acontece. E ao aspirar,
Ele aspira uma primeira vez, ele é um grau 1, começa a tossir, aspira uma segunda, já começa aquele barulho de aspiração de água, dificultar a ventilação, e aí aspira um pouco mais, já é um edema agudo de pulmão, até que o oxigênio começa a cair de tal forma que ele chega a um limite em que a pessoa perde a consciência e para de respirar ao mesmo tempo. Nesse momento que ela perde a consciência e para de respirar, ela tem uma parada respiratória. E isso vai, consequentemente, se não for resgatado rapidamente, vai levar à parada do coração. E isso leva 30 segundos a 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Então, o processo de afogamento, a gente sempre diz, ele é muito rápido, muito silencioso, a pessoa não tem nem voz para chamar para o socorro, e muito crítico. Ele leva de uma pessoa rígida, com saúde, até a morte em 4 minutos. E é muito rápido e muito silencioso. Por isso, a gente precisa de muita atenção na hora de observar as pessoas, de supervisionar, de antecipar o risco, de antecipar a competência aquática para intervir neste momento. Tá? E tudo, o afogamento, quando dispara, ele tem como fator de prognol, fator de agravamento, a hipóxia. Então, quanto maior a deficiência de adquirir o oxigênio, o nosso pulmão ele funciona como um extrator, uma mineradora de oxigênio. Então, eu respiro, eu extraio o oxigênio, e aí o meu coração bombeia o oxigênio para todo o meu organismo. Se isso começa a ficar deficiente, o meu organismo começa a ficar sem oxigênio. E aí a gravidade está relacionada a quantidade de água aspirada, a rapidez com que essa água é aspirada e essa hipóxia, essa falta de oxigênio que é gerada. Basicamente, as ações, as soluções são baseadas na cadeia de sobrevivência. Então, é a prevenção, é a primeira coisa que acontece, a primeira coisa que deve ser feito é evitar que aconteça. E ela é responsável por 99% das situações. Acabou a prevenção, ou seja, a prevenção falhou, você precisa reconhecer um afogado, chamar ou pedir para alguém ligar 193 para acionar o sistema de segurança, jogar um flutuador para evitar que a via aérea entre dentro d'água ou que aquela pessoa continue a aspirar. E aí, então, pensar em remover a pessoa de dentro d'água, normalmente, quando esse 193 que você chamou chegar. Para então, só então, realizar os primeiros socorros, básico ou avançado, dependendo do que você tiver disponível no local. A melhor atitude é a prevenção. E é isso que a Sobrasa faz: unir o Brasil para reduzir os afogamentos através da melhor solução, que é prevenção, educar para não se afogar. E para isso a gente tem mais de 15 programas de prevenção. Eu vou conversar rapidamente sobre os principais. O principal na área infantil é o Kim na escola, é uma visita à escola, entrega de gibi, leitura de gibi e instrução, passa-se um vídeo em desenho animado. Piscina mais segura, a gente educa aos professores de natação para que eles tenham aula para as crianças e dicas de prevenção e afogamento. Sobrasa Kids, a gente leva essas crianças para a praia, ou para a praia de Rio, ou para uma praia oceânica, para dar uma aula lúdica onde a gente aborda as principais dicas de prevenção. Surf Salva, que é um programa para ensinar surfistas as medidas de prevenção, resgate e primeiros socorros. Emergências aquáticas, suporte básico de vida e afogamento, que inclui pais, cuidadoras, professores de esportes aquáticos, instrutores de natação, de surf, de vela, atletas. Então, inclui uma gama de profissionais ou pessoas amadores para ensinar as medidas básicas de prevenção, resgate e primeiro socorro. E o curso de primeiro socorro, que ele fala de primeiro socorro não só de afogamento, mas, em geral, quais são os primeiros socorros. Nós temos os programas multi-ações,
que eles envolvem a ocorrência de mais do que um programa naquele local. Então, um município mais resiliente a afogamento, que inclui uma avaliação do município, aonde é o local, quem está se afogando, qual é o problema exatamente, e aí propõe algumas soluções diversas. Nós temos o Life Saving Club, que é a realização física em algum local de algumas atividades. Então, às vezes, é uma escola de surf, uma escola de natação, uma escola de vela, que além da escola dessa atividade, ela propõe encontros para falar de segurança, para dar um curso de primeiro socorro, um curso de surf salva, um Sobrasa Kids, quer dizer, reúne naquele local várias atividades de prevenção e segurança aquática. Nós temos 4 grandes campanhas de prevenção, é o Dia Mundial, que é o dia 25 de julho, nós vamos falar isso mais à frente. Piscina Mais Segura são 4 semanas, então todo mundo que tem uma academia, clube ou escola de natação pode se candidatar e a gente fornece o material para você executar as 4 semanas Piscina Mais Segura. Nós temos a Semana Latino-Americana de Prevenção e Afogamento, que é no final, na época de novembro, onde a gente junta mais de 15 países latinos realizando prevenção e afogamento. Nós temos a retrospectiva, ou seja, a gente sempre pede para todos os 8.000 voluntários que nós temos, para, no final do ano, no dia do guarda-vidas, 28 de dezembro, para que faça uma retrospectiva. Vamos pensar o que a gente fez esse ano, vamos noticiar o que a gente fez esse ano e assim estimular outros a copiarem esse modelo legal e social que a gente tem. Nós temos a Confederação Brasileira de Desporto Aquático, filiada ao COB, é um esporte que deve ser olímpico em 32, e nós somos, a Sobrasa vem executando campeonatos nacionais e regionais há mais de 25 anos. Então, estamos indo para a nossa 25ª edição do campeonato do Sobrasa Rescue. É um evento onde a gente realiza provas que simulam o salvamento, e não só para guarda-vidas, mas para leigos, para professores de natação, para surfistas, que tenha que envolver maratonistas ou pessoal que faz triatlon, todo mundo que lida com a área aquática. Nós temos assim diversas ferramentas. Nós somos ricos em ferramentas. Ao longo desses 30 anos, nós acumulamos aí 5 desenhos animados, cada um falando de cenários e atividades diferentes, 5 gibis de prevenção, máscara, roupas, adesivos, tatuagens, fantoches, marionetes, uma coleção completa. Eu convido você a entrar na nossa página e conhecer essa coleção completa, porque tem muita ferramenta para interagir com as crianças e com os adultos também. Qual o modo mais fácil de reconhecer um afogamento? Porque quando você propõe alguma solução, você tem que entender que o afogamento está em curso. E para entender o que o afogamento está em curso, você precisa olhar e enxergar esse afogamento. Então, assim, é importante que você olhe para o afogado e reconheça que essa pessoa está em perigo. Como é que eu reconheço isso? Normalmente a gente gostaria muito que a pessoa acenasse por socorro, mas não é essa a realidade. Quando ela começa a se afogar, ela está tão ocupada em manter a via aérea fora d'água que ela não grita, ela não fala, ela não pede socorro e ela não consegue acenar. Então eu tenho que olhar para aquela região onde as pessoas estão se divertindo, seja piscina, praia, ou rio, e entender que aquela pessoa está nadando, mas ela não está se deslocando, ela está nadando num lugar perigoso. Isso tudo sobe um alerta de que aquela pessoa é um potencial afogado. E eu analiso esse potencial afogado em 4 níveis. Aquele que ainda não sabe que se afogou, é o afogado verde. Aquele que já sabe que está no sufoco, mas você consegue ainda interagir. Aquele que você não consegue, não, ele está no sufoco, está se afogando e você não consegue dar nenhuma dica para ele, porque ele já entrou em desespero, ele só quer te agarrar, e esse é o grande perigoso. E o afogado preto,
que é o afogado, onde a situação já houve a parada respiratória, ele pode estar parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. E é isso que a gente está descrevendo aqui no start aquático, 4 vítimas diferentes, 4 afogados diferentes, que têm comportamentos diferentes, e para cada um, o grau de afogamento também pode ser diferente. Qual a melhor forma de ajudar um afogado? A melhor forma é você ajudar sem se tornar uma segunda vítima. Então, assim, é muito comum, e daqueles 16 brasileiros que morrem afogados diariamente, 2 morrem ao tentar ajudar alguém, ao entrar dentro da água para ajudar alguém. Então, o risco de você entrar na água para tentar ajudar e tentar salvar é muito grande. Às vezes você tem confiança, não, eu consigo nadar nessa situação, sim, mas consegue nadar arrastando uma outra pessoa que está te agarrando, te afundando. Então, assim, é sempre bom, como primeira medida, ajudar sem entrar na água. Então, como que eu posso fazer isso? Usando uma prancha, um isopor, uma um espaguete, uma PET refrigerante, uma bola, tem várias coisas que boiam e eu posso tacar para a vítima e deixar que ela se agarre aquilo ali, e aí dá tempo daquele 193 que eu chamei quando eu identifiquei o afogado chegar, e eu tranquilamente estou ali fora acalmando ela, falando com ela, eu estou ajudando sem me arriscar. Esse é o ideal. Às vezes não é possível. E às vezes você resolve, não, é meu filho, eu vou entrar na água. Lembra de levar um material de flutuação. Porque se ele estiver consciente, ele pode te agarrar e você morrer junto. E às vezes tem muitos casos onde você morre e ele sobrevive. E às vezes casos onde morrem os dois. A primeira coisa quando você entra na água para fazer o salvamento ou para ajudar é identificar se a pessoa está consciente ou inconsciente. Se ela está consciente, ela está respirando e o coração está batendo. Ótimo, eu só tenho que tentar ajudar ela a sair de dentro da água. Eu não preciso fazer nenhum primeiro socorro dentro da água. Mas para aquelas vítimas que estão inconscientes, e como é que eu reconheço que ela está inconsciente? Ela está apagada, ou seja, ela não se mexe, não fala e está entregue. Ela pode estar emborcada na superfície ou no fundo. Essa pessoa, se eu puder e se eu tiver treinamento, eu posso fazer a ventilação boca a boca ainda dentro d'água. E para isso a gente propõe, como recomendação mundial, executar até 10 ventilações dentro d'água. Se essa até 10 ventilações ela não responder, significa que o coração também está parado, eu só vou conseguir ajudar ela fora d'água. Então eu tenho que tirá-la de dentro da água para fazer a ressuscitação cardiopulmonar completa. Se ela, ao fazer até 10 ventilações, ela me responde, ela volta a ventilar sozinha, excelente. Eu vou tirar essa pessoa respirando, o prognóstico é completamente diferente. E é isso que a gente mostra aí. Claro que para você tentar fazer a ventilação dentro da água, é sempre importante que você tenha treinamento e que tenha um material de flutuação, de preferência, um material profissional. E ao retirar a vítima ou o paciente de dentro d'água, sempre entender que o paciente normalmente se alimentou 3 horas antes do incidente. Então, significa que ele vai estar com o estômago cheio. Quando você vai retirá-lo de dentro d'água, há a possibilidade de vômito. Então, você retirá-lo nessa posição que a gente está mostrando é muito mais seguro que não haja a ocorrência de vômito e, portanto, complicações de novas aspirações. Você coloca a vítima em área seca, paralelo à beira d'água, ou seja, tronco e cabeça no mesmo nível, e aí checa a resposta da vítima, perguntando: você está me ouvindo? Se houver resposta, ela está viva. Ou seja, eu coloco em posição lateral de segurança e aguardo aquele 193 ou 192 nesse momento chegar para atender ela. Ótimo. Mas se ela não me responde, eu eu peço alguém para ligar imediatamente 193 ou 192, se não foi feito antes de entrar na água, chamando os guarda-vidas. Coloco 2 dedos no queixo, abro as vias aéreas, eu quero que ela tenha a via aérea aberta para eu poder ver
ouvir e sentir, checar a respiração. Se eu tenho dúvidas que ela está respirando, ou tenho certeza de que ela não está respirando, eu vou aplicar na areia 5 ventilações boca a boca. Então, uma, espero a expiração, duas, espero a outra expiração, três, quatro e cinco. Se ela não me respondeu, significa que o coração está parado e eu vou ter que fazer compressão cardíaca também. E aí eu vou alternar duas ventilações, 30 compressões, duas ventilações, 30 compressões, como a gente vai ver aqui, né? Que a gente viu que não tem ventilação, eu comecei a fazer 30 compressões, duas ventilações, alternando o tempo todo. E a posição correta é essa aqui. Então, vamos resumir um pouco essa parte dos primeiros socorros para a gente entender o processo. E isso tudo vocês encontram no site da Sobrasa. Vocês podem fazer cursos gratuitos, tanto de suporte básico de vida quanto suporte avançado de vida. É gratuito, é lá, é muito legal de fazer. Mais de 10 mil pessoas já fizeram e eu convido vocês a visitar o site da Sobrasa. Colocou a vítima, o paciente, no mesmo nível de tronco e cabeça, na posição da areia ou na borda de uma piscina, eu não vou perder tempo tentando retirar a água. Eu checo a resposta do afogado. Você está me ouvindo? Através de balançar o ombro, olhando nele. Se ele não me respondeu, eu vou desobstruir as vias aéreas, ver, ouvir e sentir a respiração. Se não tiver respiração, eu vou fazer 5 ventilações artificiais e aí checar se houve resposta a essas ventilações. Nota que dentro d'água eu vou fazer até 10 ou até ter uma resposta dessa ventilação. Fora d'água, eu vou fazer 5 ventilações e vou verificar se ele respondeu ou não. Se ele não respondeu, significa que o coração está parado. Eu vou fazer 30 compressões e vou alternar duas ventilações, 30 compressões, duas ventilações, 30 compressões. Até quando? Até ele responder, até a ambulância que eu chamei chegar, ou até eu estar exausto e não conseguir mais fazer. Se ao checar ao fazer a ventilação ele respondeu, significa que ele era grau 5 e ele vai voltar a ventilar sozinho. E aí eu vou ter os cuidados de botar ele em posição lateral de segurança e aguardar, ficar de olho na respiração, que pode parar, e aguardar o 192 ou o 193 chegar para assumir essa situação. Do outro lado do algoritmo, quando eu chequei a resposta do afogado e perguntei, você está me ouvindo? E ele respondeu, e quando ele responde que está me ouvindo, não significa que ele vai responder, estou te ouvindo. Pode ser apenas balançar a cara, o olho, tossir, alguma resposta. E aí, se ele respondeu, eu vou verificar tosse e ausculta pulmonar. E aí, se estiver ausente, ou seja, se a tosse estiver ausente e não houver espuma na boca e no nariz, eu sei que é um caso de resgate. Não houve aspiração de líquido. É só um sufoco que ele passou dentro da água. Se ele tosse sem espuma na boca, eu sei que ele está em grau 1. Ou seja, não preciso fazer oxigênio, eu sei que é um grau leve, eu vou esperar um pouco e ele vai melhorar. Se ele tosse ou tem alguma espuma na boca e no nariz, ou algum barulho de que está borbulhando aquela água, significa que ele pode ser um grau 2. Pouca espuma, grau 2. Ele precisa de oxigênio. Posição lateral de segurança, e se você tiver oxigênio, você vai ofertar oxigênio. Se ele estiver muita espuma na boca e no nariz, ele está em edema agudo de pulmão. É um caso muito grave. O oxigênio está em 50% do normal e ele precisa de mais oxigênio. E como é que ele vai obter oxigênio? Ofertando mais oxigênio, parando o afogamento, né? Botando ele em posição lateral de segurança, hiperestendendo o pescoço se ele estiver meio confuso e deixando ele respirar e ofertando oxigênio para ele. Existe uma diferença entre o grau 3 e o 4. O grau 3 é que o coração ainda está batendo bem, e o grau 4, o coração já parou de bater do jeito que deveria. Ainda bate, mas bate mal e a pressão arterial cai.
Estimulo vocês a conhecer o manequim que a gente produz. A gente tem um site, pode baixar nesse QR Code aqui, onde você pode fazer seu próprio manequim, ensinar em casa, treinar as crianças, treinar as pessoas, tá? É muito fácil, faz-se de papelão, PET, fita adesiva e uma prótesezinha de cano de meia polegada de água, marrom, e você faz um manequim e treina todo mundo. Escaneia esse QR Code aí, vai lá e estimula, porque falar de primeiros socorros estimula você também a falar de prevenção, que é o mais importante para a gente. Convido vocês para se tornar um voluntário Sobrasa. Escaneia aí, você escolhe o programa que você quer começar aqui na escola, Life Save, Município Mais Resiliente, escolhe o programa que você quer e a gente vai mandar o material na sua casa gratuitamente, para que você nos ajude a prevenir mais, a reduzir os números de afogamento. E quero convidar também vocês para o Dia Mundial da Prevenção do Afogamento e apresentar vocês ao professor Polônio. Fala galera, olha o Kim na televisão. 1.000 pessoas morrem afogadas diariamente no mundo. E no Brasil, uma pessoa morre afogada a cada 90 minutos. Vocês sabiam que o afogamento é a segunda maior causa de mortes na faixa etária de 1 a 4 anos de idade? Eu sou o Capitão Kim, mascote guarda-vidas da Sobrasa. Dia 25 de julho é o Dia Mundial de Prevenção de Afogamentos. E hoje eu estou aqui para te convidar a me ajudar a salvar mais vidas. Qualquer um pode se afogar, mas ninguém deveria. Prevenindo afogamentos, você salva vidas. Eduque as pessoas ao seu redor a não se afogar. É isso aí, Kim. Qualquer um pode se afogar, mas ninguém deveria. A educação é a melhor ferramenta para reduzir os afogamentos. Vamos celebrar a vida no Dia Mundial da Prevenção de Afogamentos, iluminando um monumento de azul ou desenvolvendo uma de nossas ações de prevenção. Eu sou Polônio e te convido a acessar sobrasa.org e ver várias dicas simples que preparamos para você. Prevenir é salvar. Educar para não se afogar. É isso aí, pessoal. Eu acho que o recado está dado. Nós estamos à disposição de vocês. Convido vocês a entrar na página da Sobrasa, no grupo Telegram Sobrasa, no Instagram da gente. Nós estamos no TikTok, e WhatsApp. Nós temos um grande desafio, do Dia Mundial, que é nadar usando um flutuador. Então, não é por falta de oferta que vocês não vão, nos ajudar, tá? Obrigado.